Cris, obrigada por ter aceito esse convite. Deu certo aí a posição? Deu, tá ótimo, Deu? tá super bom. Gente, agora vocês voltem todos aí à nossa conversa, que a Cris está aqui. Cris, muito obrigada por ter aceito esse convite. Para nós é uma honra ter você aqui como representante do ensino de arquitetura na nossa região, como representante da escola pública, como uma arquiteta competente e se disponibilizou a conversar com a gente, porque nesse momento da pandemia o que nos restou foi dialogar, foi levantar questões do ponto de vista crítico e falar, afinal, qual é o nosso papel como arquiteto, o nosso papel como escola, né, como professores, enfim. E, gente, eu vou apresentar a Cris para vocês. Para quem não conhece, a Cris, ela é arquiteta, urbanista, mestre e doutora formada pelo IAL, USP. Ela, hoje, atualmente, ela é coordenadora do curso de arquitetura da Unesp, da FCT Unesp, aqui de Presidente Prudente. E ela tem experiência, especialmente na área de projeto, e ela trabalha com questões de habitação de interesse social, com políticas habitacionais e com planejamento e expansão de cidades médias. A Cris tem uma vasta experiência em políticas públicas de habitação, participação de conselhos, enfim, participação de gestões públicas, todas na área de habitação, além de, como eu falei, toda a pesquisa e a área de pesquisa dela ser nessa área. E, Cris, obrigada mais uma vez por esse aceite. E a gente quer aqui ouvir de você um pouquinho sobre os desafios da escola de arquitetura ou de ensinar arquitetura aqui no interior, Cris. E aí, quem somos nós no meio disso tudo? E o que poderemos fazer? Fala para mim um pouquinho sobre isso. Bom, Cris, boa noite. Eu agradeço o convite, né? Essa semana está sendo uma semana aí com várias conversas e acho que é importantíssimo esse trabalho que você está fazendo, né? Com o galpão aí, com a escola aberta no galpão. E nesse momento é o que a gente tem, né? É o que é possível a gente está Exatamente. fazendo. E daí, quando você falou do tema, educação e tal, para pensar alguma coisa, e acho Travou um pouquinho. Alô? técnico de bateria aqui. Só Carrega aí, pelo amor faltava, de Deus, para não carrega. deixar cair. Coloca Vamos no conversando, carregador. não, minha parte técnica que está resolvendo o Tá aí, problema. olha que bom, tá vendo? É bom ter assistência técnica. A Maitê também tá aqui do lado. E então, acho que o importante, né? Acho que o curso da Unesp, né? A Unesp é uma universidade pública. Eu acho que essa aqui que é a diferença. Então, quando você pensou em montar o curso aqui na FCT, na faculdade, foi justamente as condições que a faculdade possibilitava, né? Para que tivesse esse curso aí de arquitetura, tá? E daí, assim, quais eram essas possibilidades? A gente tem um curso tradicional aí de geografia, né, do pessoal da geografia, tanto graduação quanto pós-graduação, e a gente tem também o departamento de planejamento. Então, nisso, até às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender aonde está o curso de arquitetura e urbanismo na Unesp, porque nós não somos um departamento, né? Acho que isso é um desafio nosso, né? Você queria saber qual é o Primeiro desafio desafio. dentro da Unesp é a gente conseguir estruturar um departamento, né, de arquitetura e urbanismo. Né? Hoje o departamento é de planejamento, urbanismo e ambiente. A gente tem afinidade com os docentes, mas eu acho que isso é um dos desafios. Além de ter aí o corpo docente completo também, que desde a formação do curso a gente ainda não tem, né, um corpo docente aí previsto no nosso projeto político-pedagógico. Mas acho que o importante é que dessa conjuntura, né, do campus e da própria localização aqui no município de Prudente é que nasce o curso. E daí ele tinha um viés para a área de urbanismo, na realidade, mais para a área até de gestão, de planejamento, né? Eu tenho oportunidade, quando eu entrei, o curso estava no terceiro ano,
Então eu tenho um histórico aí dessa questão do curso. sim. E a gente já fez uma mudança curricular na grade em 2010, e nessa reestruturação que a gente fez, a gente mudou, né, um pouco o caráter, não um caráter do curso, porque a gente tem que aproveitar, acho que os esforços, esses profissionais que a gente tem, mas a gente mudou a questão da gestão para o projeto urbano, né? Que eu acho que o desafio nosso, mesmo quando a gente pensa uma residência, a gente pensa essa residência como um projeto urbano, né? A gente Sim. pensa, não dá para a gente fazer um projeto e ignorar, né, o que a gente tem na frente, do lado, qual que é o bairro, qual que é a situação. A gente depende do lugar, né, da geografia do lugar para a gente pensar o projeto. Então, essa dimensão urbana, ela está presente aí desde o do primeiro ano, né? E acho que é isso que faz com que a gente tenha aí um diferencial, né? Que a gente tenha isso. Além do fato que eu acho que é importante da universidade pública, que é essa questão da extensão e da pesquisa, né? Quer dizer, é o tripé, né? A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, né? E essa questão acho que do lugar, eu acho que ela, por que ela é importante, né? Por exemplo, eu mesmo mudei as minhas pesquisas e tento olhar, ter um outro olhar desde que eu vim para Presidente Prudente, né? Essa questão da vivência, de você formar um repertório, ele tem muito a ver com a nossa vivência no cotidiano, tem a ver com a nossa vivência na cidade, né? Então, essas relações que a gente tem de pequeno, grande, longe, perto, né? A gente tem que estar se redefinindo a cada obra, a cada intervenção, a cada olhar, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui visitar Álvares Machado, né? A gente ia fazer um trabalho lá de habitação, e daí as pessoas falavam, não, porque o centro é longe, né? As pessoas que moravam além da linha do trem em Álvares Machado, né? Eu falava, como longe, né? Assim, quão longe? Na verdade, né, o que tinha que perguntar é o que significava e o que significa, por exemplo, em Prudente, ainda tem esse estigma, né? Quem mora ali em linha, depois da linha, né? A questão da linha férrea, que tem a ver com a formação do município, ela faz uma diferença quando a gente pensa aí na questão de como se a gente circula até na cidade. Ela é um referencial para a gente. Então, eu acho que pensar um curso de arquitetura, ele tem a ver com essa realidade local, né? Ele tem a ver. Então, as minhas pesquisas até, elas continuam com as mesmas temáticas, continuam na área de habitação, mas eu tenho que toda hora estar redefinindo esse meu olhar, né? Eu tenho que toda hora estar repensando aonde que eu estou, com quem estou falando, quais são os elementos que vão compor o tema, né? Ou o problema que eu quero resolver. E eu estou sempre mudando esses paradigmas, né? A partir desse olhar. Eu acho que o fato, né, da gente estar imprudente é um outro tema que para mim também foi, digamos que foi novo, né? Essa questão do patrimônio, né? Eu fui introduzida à questão de estudar o patrimônio arquitetônico urbano a partir dessa minha vinda para cá, e que me deu essa oportunidade, né? Por quê? Porque de repente comecei a receber demandas, né, do Ministério Público para fazer avaliações, para poder falar se determinado bem tinha ou não um interesse histórico, arquitetônico. E daí eu fui estudar, né? Fui estudar para saber por que era ou não importante, né? A gente tem, por exemplo, né, quer dizer, tinha aquela obra do antigo expurgo, né, que foi demolida, que é onde é o poupa-tempo. E de repente eu me perguntava, nossa, mas só os arquitetos que acham que aquilo tem um valor, né? Quer dizer que não tinha um valor talvez arquitetônico, mas ele tinha um valor histórico, né? A cidade nasceu a partir daquela edificação. E daí você simplesmente não deu nem tempo aí das pessoas Não, entenderem o significado daquele prédio. E sim. como no Brasil, né, a gente tem esse péssimo hábito de deixar
a edificação se deteriorar, para depois a gente pensar em fazer alguma coisa, ou até como uma estratégia, ela ser abandonada para ela ser demolida, Sim, né? uma Foi um pouco que estratégia política, né? uma estratégia política, né? E não é falta de política, eu acho que é uma Não, opção é, política exatamente. para que isso de repente venha, né? Quer dizer, as pessoas viram a demolição do expurgo como um alívio, né? Porque a degradação que ele trazia para o entorno fez que quando ele veio abaixo as pessoas falaram, ai que bom, né? E daí surgiu lá o poupa-tempo. E daí as pessoas hoje mais novas nunca souberam o que tinha ali, né? Então essa área, por exemplo, esse olhar sobre o patrimônio veio a partir dessa minha vinda para Prudente, de entender um pouquinho quais são essas relações. E Prudente é uma cidade nova, né, Cris? É, Se a gente for pegar aí a questão dos municípios, Prudente é um bebê, né? sim, E daí as pessoas, por conta disso, não há um reconhecimento do que é o patrimônio. As pessoas acham bonito ir para cidades mais antigas, até em outros países, e ver uma casa que eles acham que é bucólica, ver uma estação, ver um entorno preservado, mas quando tem esse olhar, quando há necessidade de olhar para a sua cidade, acha que o prédio é velho, que não vale a pena, que por que você vai fazer? E até uma visão equivocada dessa questão do patrimônio, que a gente tem que congelar o patrimônio, né? Nós não temos que congelar o patrimônio, nós temos o quê? Nós temos que trabalhar, pensar em novos usos que deixaram de existir naquele momento, né? Então, isso tudo, quer dizer, olha só as transformações que aconteceu na minha vida profissional só a porque você partir do veio para quê? cá. Porque eu vim para cá, né? Quer dizer, eu redefini o meu olhar. Então, acho que eu sempre falo, acho que no primeiro dia de aula, agora eu tenho oportunidade de dar aula para os alunos do primeiro ano, e eu sempre falo que arquiteto é crítico, né? Falo, olha, gente, se tem um ser que é crítico, é o arquiteto, porque como a gente entende um pouquinho de tudo e nada ao mesmo tempo, a gente critica aquela vaga que não foi bem posicionada, que não cabe o carro direito, ou aquele pare que não está no lugar adequado, né? Uma intervenção. A gente está sempre se posicionando. Por quê? Porque a gente sabe que é possível fazer de uma maneira melhor, né? A gente sabe a importância do projeto, do estudo, de um diagnóstico bem feito, de entender o que aquilo representa para a população, né? E com isso a gente vai meio que tendo esse treino no olhar, né? Tanto que a gente fala que quanto mais velho, né? O arquiteto como vinho, né? A gente vai aí A melhorando. gente vai vendo mais problema em tudo. Também, também. É porque esse olhar crítico é antever as coisas. A gente começa a ver muito problema. Ai, meu Deus do céu, tem muito problema. Né? Às vezes tem coisa que a gente fala, acho que eu não vou dar o palpite, porque se eu der o palpite eu tenho que dar uma solução. Não é? E, É, mas, mas eu acho que e isso é, na realidade, o bonito da nossa profissão, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E tudo que a gente vê, tudo é um repertório. Mesma coisa que a gente sabe que é um não exemplo, também é um repertório daquilo que a gente não pode fazer, o que a gente não deve fazer, né? Então não é só que a gente tem que ver o que funciona, o que não funciona. O que não funciona também faz parte do nosso aprendizado. Eu acho que isso que é importante, né? Que é legal. E o curso, portanto, então acho que além de ser um curso que eu sou apaixonada mesmo, que eu gosto, né? É a segunda vez que eu estou na coordenação do curso, então isso me possibilita ter, acho que uma tranquilidade um pouco maior do que na primeira vez, né? Que daí tinha uma ansiedade até para que as coisas dessem certo. Então acho que assim, o curso deu certo, né? sim. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os enfrentamentos que a gente tem, apesar do ataque que a gente tem à universidade pública, né, no sentido de desmoralizar, e o que a gente vê como a ciência hoje é importante, né, como a ciência hoje
que está dando resposta aos desafios que a gente tem, por exemplo, em relação a essa pandemia. Isso fez com que tivesse um resgate. Então, assim, nós temos deficiências, sim, né? Nós temos ainda muito que aperfeiçoar e melhorar, não existe um curso perfeito. E a gente está no interior do estado de São Paulo, né? A gente tem que estar sempre tentando se conectar também com os debates que estão acontecendo para fora aqui do nosso contexto, né? Então, outro desafio é isso, quer dizer, a gente tem uma redefinição do olhar, né? A gente tem essa questão, mas a gente tem que olhar para fora, a gente tem que ver quais são os embates que estão acontecendo lá, né? E daí que vem, e daí esse olhar crítico permite, por exemplo, a gente tem muito estudo hoje sobre as regiões metropolitanas e nós adotamos muitos modelos urbanos e aplicamos na nossa cidade, sendo que a nossa realidade é outra, sendo que a gente poderia ter um outro posicionamento, né? Então, a gente tem que criar, inclusive, pesquisas para entender, né, essas outras questões que acontecem, qual que é o impacto que isso tem na nossa cidade, né? Talvez você fazer um conjunto de 1.500 casas em São Paulo, né, dependendo da região, é totalmente diferente do que você fazer na nossa cidade, aonde aqui o impacto é muito grande. Praticamente nós vamos fazer um novo bairro, né? E isso tem uma outra característica. Então a gente tem que estar atento às nossas reais necessidades. Infelizmente a gente adota modelos, a gente adota alguns modelos sem se questionar, né? Muitas vezes impostos por políticas públicas e outras vezes até por desconhecimento, né? Então, essa questão também de olhar para fora é importante, porque a gente tem que ver em que medida outras experiências podem ou não serem aplicadas, né? Em que medidas estudar outros arquitetos e como eles trabalham nos dá uma luz de nós pensarmos soluções. Então, não é porque eu vou estudar um arquiteto europeu que só faz obras na Europa que eu não vou pensar e não vou trazer a metodologia dele de estudo, de concepção de projeto, ver o que ele considera, né? Quer dizer, eu tenho um repertório que eu posso acessar, né? E hoje é o que a gente está vendo, né? Quantas coisas que a gente está fazendo que a gente não pensava em fazer há 2, 3 meses atrás, né? Então a gente tem que estar aberto, eu acho. Acho que os desafios, a gente está aberto a essas possibilidades, né? E acho que quando a gente estava falando um pouquinho aí do curso, às vezes eu falo de paz, Cris, então você Pode, dá um eu adoro te pausa. ouvir. Adoro te ouvir. Fala, fala. Eu acho que uma coisa também que acho que é um grande desafio nisso, dessa questão de formação de repertório, são os trabalhos de campo, né? Eu acho que como é fundamental a gente ter trabalho de campo, né? Infelizmente, isso no nosso curso, hoje a gente poderia falar que a Unesp subsidia o trabalho dos alunos, porque a gente não dá conta de atender essa demanda, né? Infelizmente, são disciplinas optativas que dependem de disponibilidade dos docentes estarem fazendo esses trabalhos de campo. Eu vi que o Márcio está acompanhando a gente, o Márcio é um desses que, na hora que fala assim, vamos para Brasília, que já levanta a mão aí para O estar Márcio, indo. você não vai fugir, não, viu, Márcio? Eu quero você aqui conversando comigo, viu? E, então, acho que, e como isso é importante, mas hoje a gente depende muito mais dos alunos se organizarem, arrecadar dinheiro, né? A gente tem dado muito pouco para que a gente conseguisse, de fato, viabilizar e fazer com que esses trabalhos acontecessem. E eles são fundamentais, né? Quer dizer, a gente leva muitos alunos, por exemplo, a gente tem um perfil de aluno que está mudando um pouco, né? Mas a grande parte dos nossos alunos, até um tempo atrás, eram de cidades do interior também, né? Então, você levar eles para conhecer São Paulo mesmo, a capital, você ir para o Rio de Janeiro, Brasília, né? A gente já foi para Porto Alegre, né? Quer dizer, você não só é uma experiência cultural fantástica,
como também é uma experiência que nos possibilita criar essas relações que a gente estava falando de obras, de espaços públicos, né, de você formar esse repertório. Então, esse, eu diria assim que é um gargalo até grande do nosso curso, que, graças a Deus, com a organização que os alunos têm, eles conseguem trabalhar essa demanda, né? Assim, mas a gente depende deles. Eu acho que eu acho que o fato de ser uma escola pública, né, uma faculdade, essa discussão com os alunos faz parte, né, do processo. A gente tem uma troca muito grande, né? As semanas de curso são eles que organizam. Por quê? Porque a gente tem que saber que temas que eles querem discutir, que tema que eles querem trabalhar. Não sou eu que vou chegar e falar, olha, vamos fazer tal coisa, né? Que a gente entra com apoio logístico, mas eles fazem parte da formação, né? A gente não pensa a mesma coisa, graças a Deus, né? Sobre alguns temas, a gente tem vários embates, mas acho que esse que é o processo rico, né? Eu acho que sim, que chato se todo mundo pensasse a mesma coisa. A gente teria um curso que não iria mudar, né? Que iria permanecer aí da mesma forma sempre. Né? Então, Sim. eu acho que isso é importante. Ô, Cris, você falou duas coisas aqui nessa sua fala de abertura, muito importantes, assim, para a gente talvez trazer e dialogar um pouquinho mais. Eu vou tentar vincular duas questões aqui que você falou, que eu queria te ouvir um pouco. Você falou da sua experiência, né, da sua redefinição desse olhar, do ponto de vista da escala, que você precisou construir esse novo olhar a partir da escala que então foi te apresentada quando você chegou em Prudente. A escala urbana, a escala da edificação, a escala programática, ou seja, a escala das necessidades de uma cidade média. E, por outro lado, quando você falou da pesquisa, por exemplo, é, me conta um pouquinho como que você vê essa relação, porque a gente contextualizar, e a gente precisa contextualizar esse olhar a partir da escala que a gente vivencia, construindo um arcabouço de conhecimento, porque a arquitetura, o conhecimento de arquitetura é adquirido a partir da produção do outro, né? Não é uma coisa que eu posso Sim. experimentar, eu vou ali fazer um prédio, experimento, não deu certo, eu jogo fora, enfim. Então, essa experiência vem pela experiência do outro. Então, de um lado, a construção de uma escala necessária a partir das nossas cidades, e de um outro, uma construção de referências, como você falou, né, de repertórios que possam vir, por exemplo, de outras escalas de cidade. E aí você coloca a pesquisa como uma situação absolutamente importante nesse momento, né, que talvez é a ponte, de fato seja a ponte dessa construção de conhecimento nesse olhar para as nossas escalas. Como que você poderia falar para nós um pouquinho hoje, ou o que que você falaria para nós sobre a pesquisa na escola pública, por exemplo? O que é a pesquisa nesse processo de ensino e aprendizagem, sabe? E justamente na construção dessas pontes, né, que conectam o ensino e que conectam a reflexão. E como que você relata para nós essa experiência sua com a pesquisa, especialmente na escola pública? Então, eu acho que a pesquisa é fundamental, né? Ela é o que dá a base para a gente ter um repertório, para a gente poder fazer um debate, né? Eu acho que uma coisa é você ter opinião, né? Você ter opinião sobre as coisas, até a gente conversou um pouquinho disso, e assisti um debate, né, entre o Iamarino e o Leandro Carnal, que ele falava essa diferença da opinião e do debate, né? Então, opinião é aquilo que você vai falar, eu assisti um filme, eu gostei do filme, eu Eu gosto de uma acho que é música, isso. eu acho, né? E hoje o que mais a gente tem, inclusive desse governo, é achismo, né? A gente está faltando o quadro técnico para fazer coisas com competência, né? Então, a pesquisa é aquilo que nos permite ir para o debate, né? Que nos permite
discutirmos as coisas com fundamentação. Por exemplo, a questão de pesquisa. Vazio urbano, que é uma coisa que afeta a gente diretamente, né? Eu não posso simplesmente pegar uma referência do que é um vazio urbano numa metrópole e construir um plano diretor em Presidente Prudente e falar que um vazio urbano é um terreno de 1.000 metros quadrados, né? Quer dizer, às vezes, vazio urbano para Presidente Prudente vai ser um terreno de 250 metros quadrados, tá? Não estou falando que é, mas eu preciso ter pesquisa para embasar essa discussão sobre o que é um vazio urbano, para discutir se eu vou ou não aplicar um IPTU progressivo, né, para que aquele terreno cumpra a sua função social, né? Então, hoje, se a gente for pensar, é meio louco, porque no momento que a gente mais tem lei, que a gente mais tem regulamentação urbanística, por exemplo, é um momento que a gente mais vê as nossas cidades sendo construídas de maneira desigual, jogando ainda para a periferia. Se você olha que tem Prudente, né? Prudente a gente tem plano diretor, tem plano municipal de habitação de interesse social, tem plano de drenagem, tem 500 planos, tem de transporte, tá? Mas daí, por exemplo, estudando o plano de mobilidade urbana, quando foi feita a lei de licitação, que era um dos requisitos que o plano de mobilidade iria estruturar, está escrito lá na lei de licitação que o plano de mobilidade é só um orientador, que a empresa não precisa seguir, né? Quer dizer, olha que maluco, né? É. Então, a gente tem aí, quer dizer, se eu fosse uma pessoa leiga, que eu não fosse para o debate, eu ia pegar o plano de mobilidade, eu ia estudar esse plano, ia falar, nossa, olha quantas questões que foram consideradas, que importante, vai revolucionar Presidente Prudente, nós vamos ser uma cidade de primeiro mundo, né? Daí eu vou lá, continuo estudando para ver como ele vai ser viabilizado. E daí a gente vê que, na realidade, ele nem foi, né, considerado na hora de fazer o processo de licitação, né? E daí isso é que se pagou para aquilo. Você gastou dinheiro Sim. público, você teve estudo técnico. Então as pessoas nem deram oportunidade para saber se o plano era bom ou não era bom. Isso que você falou, depois que o negócio está construído, né, a gente tem que pensar o projeto antes, porque a gente é no ato de projetar que a gente vai vendo as possibilidades. E a pesquisa, é durante a pesquisa que ela vai nos dando esses caminhos e vai dando esses percursos. Então, a partir disso, é que a gente consegue embasar uma discussão. Por exemplo, tem um projeto que faz tempo que eu estou querendo fazer, que é a questão de espacializar os recursos públicos, né? Por quê? Porque pela lei de transparência, eu consigo saber cada contrato que a prefeitura tem, que a prefeitura faz, que ela adquire bens e serviços. E, portanto, né, eu consigo saber quanto que ela gasta em relação às questões urbanas. E daí você tem um plano diretor que estabelece prioridades e um prefeito que lança obras que não constam no plano diretor, né? Então, como que eu sei disso? Porque eu estudo um e eu estudo o outro e tento cruzar essas informações, né? E como a nossa linguagem visual, a gente trabalha com essa questão da visualidade, é importante que a gente consiga, inclusive, acho que um ponto fundamental é a gente passar todo esse conhecimento, Cris, acho que é um outro desafio que me veio agora, a gente passar esse conhecimento para quem não é da área. E acho que isso é fundamental, Ah, sim. né? Falando agora com você, acho que por quê? Porque eu lembrei agora da discussão lá do Conselho de Sim. Planejamento, né? Que a Sim. gente fez a revisão do plano diretor. Sim. Então, eu estava nesse processo e a gente fez uma revisão que não tinha mapa, né? A Não gente fez tinha mapa o... nenhuma. Não Nenhuma tinha reunião mapa, tinha mapa. não tinha mapa, né? Eu acho que, assim, o importante dessa questão da pesquisa é isso. Ela vai dar subsídio para a gente, só que a gente precisa transformar essa pesquisa numa linguagem acessível, né? A gente precisa devolver, na realidade, a Eu ia universidade falar sobre pública. isso. A universidade pública, ela tem que permitir de levar esse conhecimento para que a comunidade se aproprie desse conhecimento, inclusive para poder reivindicar melhor
as questões e tudo mais, né? Que nem no plano diretor, a gente tinha que ter ido para os bairros com mapas, né? A gente tinha que fazer nem que fosse uma capacitação de liderança, né? Porque, tá, as pessoas sabem discutir, mas assim, é nosso papel, né? Ensinar, a gente formar essas pessoas para que eles sejam críticos, né? E que a gente leve essa. Então, assim, muitas vezes os técnicos da prefeitura falavam assim, mas a gente vai discutir sobre plano diretor, eles vão reclamar da rua, do asfalto, né? É óbvio, eles vão reclamar daquilo que afeta o cotidiano deles, né? E cabe a Sim. nós falar que o transporte também afeta o cotidiano deles, né? Eu acho que é isso que eles têm que entender, que isso faz parte. Às vezes, a construção de um equipamento, de um serviço, também faz parte, né? Então, a gente tem que buscar, enfim, né? A gente tem que levar essa discussão para a população, né? Eu acho que isso é o desafio. Mas eu acho que a gente tem uma luz, né? Aí no fim do túnel, né? Digamos assim. Porque a gente tem Qual que aí é? que é uma lei, a gente tem uma lei que é sobre a questão da extensão, né? Desse Ah, eu tripé vi. da universidade, né, de ensino, pesquisa e Sim. extensão, até num debate que a gente teve, um professor falou que a extensão é como se diz, é o pé manco, né, da universidade, porque a gente não faz extensão da maneira, ela não é reconhecida internamente como é reconhecida a pesquisa, né? E a pesquisa só é reconhecido se você publica, né? Que esse aí quer dizer, quantos artigos, quantos livros, né? Ela tem muitos Quantitativa, né? quantitativo. E só que a gente tem uma lei, né, que 10% Eu vi. da grade, né, do curso, das horas do curso, tem que ser em atividades de extensão, né? E infelizmente, né, essa pandemia chegou num momento para a gente lá da faculdade que a gente estava justamente fazendo o quê, né? A gente estava começando esse debate, né? A gente teve um seminário da extensão, sobre extensão, o que é extensão hoje, no século XXI, né? Que justamente não pode ter essa visão paternalista, né? Você tem que desenvolver extensão de modo que você consiga que aquela comunidade consiga ter autonomia com o trabalho que você está levando, então ele não vai ser dependente de um trabalho, de uma extensão, né? Pode sim ser um serviço, né? Mas pode também ser um curso, uma capacitação, né? E a gente estava no momento de discutir que assim, a gente tem que fazer 10% da carga horária em extensão, e o desafio nosso é como transformar na realidade o que a gente tem em extensão, porque a gente não pode aumentar a carga horária, né? Não é que não pode. Sim. No nosso curso, né, esse negócio de estar sempre pensando e reestruturando, a discussão que a gente tem era de diminuir um pouco a carga horária. A gente atualmente nós temos 4.200 horas no curso de arquitetura da FCT, né, da Unesp. E os alunos reclamam muito que eles não têm tempo, às vezes, para desenvolver as atividades de pesquisa ou de extensão. E uma das coisas também é que nós, quando pensamos isso 10 anos atrás, a gente jogou muitas disciplinas nos primeiros anos do curso. Jogamos ali nos 2 primeiros anos como se fossem aquelas disciplinas de fundamentação. E hoje a gente percebe que talvez ela estar distribuído ao longo dos anos, o aluno já no primeiro ano já teria condições aí de repente se interessar ou fazer parte de alguma atividade, né? Por quê? Porque a universidade não é só o curso, né? A universidade, ele tem que ter a possibilidade de fazer outras coisas que ele queira, participar de outros grupos, outros cursos, enfim, né? E daí a gente está nesse momento. E daí, junto com essa discussão da carga horária, que muitos acham que é excessiva, eu ainda tenho críticas, não sei em que medida elas são ou não excessivas, mas a gente vai ter que transformar uma grande parte em atividades de extensão. Olha que ótimo isso, né? Né? Então, só que agora eu não sei Não como que vai sei. ser isso, né? Vai Ah, ser a sim. missão para o próximo coordenador.
Não sou eu, acho que vou fazer esse trabalho. Porque ô Cris, você falou numa questão super importante, né? Quando você cita a pesquisa como aquela que constrói o nosso repertório e produz em nós a capacidade crítica de debatermos algum assunto. Eu brinco aqui com o Beto, né? Ele fala, eu acho isso. Eu falo, a sua opinião não importa. O que importa é o fato, né? Eu brinco com ele, eu falo, a minha, a sua opinião de ninguém importa. E eu acho que esse momento, e a gente precisa falar disso, né? Nós temos falado aqui a todo momento que esse momento que a gente vive, que é crítico e que nós precisamos combater essa posição fascista, autoritária, me parece que, de alguma forma, essa comunicação que você colocou, você acha que em algum momento essa comunicação, que é a produção do conhecimento a partir da pesquisa, e levar esse conhecimento de uma forma reconhecida, na verdade, legível para a comunidade, você acha que ela, de fato, colaborou com essa dificuldade, eu digo, né, de transformar o objeto de pesquisa num objeto comunicável, né, com aquele que é leigo, por exemplo? Você acha que ela pode ter sido uma, uma questão para agravar essa situação atual política, especialmente aquela negacionista do ponto de vista da ciência? Porque a gente está vivendo um momento absurdo, assim, e de combate mesmo à escola pública, à produção científica, à produção de pesquisa, à produção do conhecimento, como se esse desmonte todo construído, como uma política, como você mencionou, porque é uma política de desmonte da escola pública e da produção de conhecimento, ser de fato o responsável por isso. Mas, por outro lado, se a gente pudesse aqui levantar uma crítica, nós estamos comunicando a nossa produção, ela chega, a pesquisa, o dado chega ao Então, bairro, Cris, ao indivíduo. Não, então, eu acho que aí tem duas questões que a gente tem que colocar. Uma que eu acho que a universidade, até um tempo atrás, ela era para a elite, né? A universidade, Sim, ela não tinha essa preocupação. Por quê? Porque a elite não está preocupada em levar o conhecimento para a população. Quem diz, as nossas políticas são políticas paternalistas. E hoje o que a gente vê é que as pessoas, assim, democracia dá trabalho, né? É isso, dá muito trabalho democracia. Por quê? Porque você tem que ouvir todo mundo, você tem que ouvir, e não é a maioria, você tem que ouvir todo mundo, porque tem uma minoria que também tem voz. Então você não pode pensar numa lei, o que que a maioria quer? Não, eu tenho que sim. defender também essas minorias, né? Eu tenho que pensar no interesse de todo mundo. Então, fazer democracia dá muito trabalho. E daí as pessoas, né, parece que não querem trabalhar nesse sentido do esforço, né, de que a gente tem que estar fazendo. Então, acho que a universidade, ela ficou muito tempo numa situação confortável que ela não precisava ter esse diálogo. Só que daí vieram as várias crises, né? Vieram aí os vários desafios, veio as nossas cidades aumentando, a desigualdade aumentando. A sociedade pediu uma resposta, inclusive de oportunidade para que outras pessoas tivessem acesso à universidade, porque o sistema de ingresso é um sistema muito complicado, um sistema que de fato exclui, né? Então, hoje, até depois eu vou voltar a falar um pouquinho que como está mudando o perfil dos nossos alunos por conta dos sistemas de cotas e como isso é super benéfico, né? Como isso traz um ganho para a gente em termos de discussão em sala de aula, dessas realidades que a gente está falando, e daí que acontece. Então, por que a ciência ou que está tendo um ataque para a universidade pública? Na verdade, vamos perguntar, de onde vem o ataque? Né? Daqueles que não Né? reconhecem. Quer dizer, e é engraçado porque algumas pessoas atacam, mas quando o filho passa numa universidade pública, estadual, municipal, federal, ele comemora, né? Sim, Mas assim,
Ou ele critica o sistema de cotas, né? Porque não permite que o filho dele entre na universidade, né? E porque estudou a vida inteira em colégio particular. Então, assim, discutir políticas, a gente tem que estar discutindo o tempo todo, a gente tem que estar vendo o que é melhor, o que não é melhor, o que funciona, o que não funciona. As coisas também não são assim, vamos por esse caminho que está tudo certo. Não, né? Que nem nós fizemos um projeto há 10 anos atrás do curso, que a gente já sabe que tem que revisar alguns itens. A gente já percebeu, mas a gente teve que abraçar aquela ideia, a gente teve que fazer de tudo para dar certo, para daí ter uma massa crítica, né? Ter essa vivência, essa experiência, e agora a partir disso a gente vai estar alterando, vai estar mudando não só por uma questão de legislação, mas tem coisas que a gente viu que não funcionam, né? E daí a gente precisa melhorar isso na questão do projeto, né? Então, essa questão de onde vem o ataque? Quer dizer, a gente teria falado assim, quem que escreve? Quem que... E antigamente também, acho que tinha uma coisa que, assim, para você escrever alguma coisa, para você tornar público alguma coisa, qual que eram os meios que a gente tinha, né? Era revista, jornal, né? Quem que lê jornal? Quem que compra, consegue ir numa banca e comprar uma revista para ter uma opinião sobre o assunto? Hoje, com os novos meios de comunicação, todo mundo acha que dá para ir para o debate, é isso que a gente está falando, né? As pessoas têm opinião e já se acham que são experientes, né? A partir, é só a gente ver o que está acontecendo hoje. Sim. Em relação a todas as políticas aí que a gente tem observado. É lamentável, né? Quer dizer, o ministro do Meio Ambiente fala, né, numa reunião entre as cabeças pensantes aí do que seria o nosso país, falando que vamos aproveitar a pandemia para a gente desregulamentar aí tudo que a gente tem, a gente aprovar aí o que a gente precisa, né? Então, olha o nível das pessoas que estão lá. Quer dizer, uma coisa, essas pessoas tinham coragem de falar isso, o quê? Entre seus amigos, numa conversa de bar, né? Agora, o Brasília não é uma conversa de bar, né? As pessoas que estão lá têm que ter conhecimento. Se não tem, não tem importância. Chame quem tem, né? Se são os políticos que vão estar aí, de fato, tomando as decisões à frente aí dos ministérios, chamem pessoas competentes para dar resposta, né? Eu acho que, e nisso até que eu vejo, por exemplo, lá em São Carlos, eu trabalhei lá na gestão do Newton, né? Do Newton Lima, que foi a gestão do PT, né? E foi engraçado porque naquele momento o Newton ganhou as eleições por 128 votos, não me lembro, mas foi assim muito pouco. Ele não era cotado para ser, né, o que de fato ia, não era o que estava na frente nas campanhas e ganhou por muito pouco. Isso deu uma liberdade de ele montar o corpo técnico dele. Metade dos secretários eram o fiscal da Universidade Federal de São Carlos, a outra metade era da USP, né? Pessoas que não tinham muita experiência política, mas tinham um conhecimento técnico e montaram, né, as equipes técnicas. E daí deu tudo muito certo naquela primeira gestão dele. E depois eu consegui, depois de um tempo, depois que a gente tem um distanciamento, né? Eu sempre, às vezes, quando eu fico meio desanimada em relação a essas políticas, essas questões, eu me pergunto, né? Eu falei assim, mas por que deu certo naquele momento, né? Quer dizer, naquele momento deu certo, por quê, né? Porque cada secretaria atuava junto com a outra. Nós éramos parceiros, né? Agora, imagine esse modelo que a gente tem hoje, vamos pensar aqui numa prefeitura. Você tem várias secretarias, cada secretária é de um partido diferente, né? Cada secretário quer fazer sua mini gestão, quer dar uma resposta para os seus eleitores daquilo que de fato ele fez, ou marcar uma política, ou marcar um posicionamento, né? Então, lá não. Lá eu trabalhava na habitação, você precisava de alguma coisa de infraestrutura, né? Não tinha uma burocracia muito grande, era uma questão de ligar, de agendar, mas eu sabia, ele não ia deixar de fazer algum aspecto que eu precisava, ele não ia me boicotar, né? Nesse sentido de pensar, né?
E daí a gente tinha, portanto, assim, uma parceria, né? A gente tinha, assim, todos estavam preocupados de fazer, de fato, virar as coisas, né? E ninguém estava preocupado em carreira política, né? Eu acho que Sim, isso que é fundamental. Eu saí da prefeitura porque eu me mudei para Presidente Prudente. E as pessoas perguntavam: nossa, mas você vai deixar esse cargo que você ocupa, né? Assim, muito mais preocupado com o cargo político do que com qualquer outra coisa, né? Então, existe outros modelos, né? E acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais, né? Assim, trabalhar em prol disso. Mas é possível, né? Eu acho que é possível. Mas isso que você falou, quer dizer, é fundamental a gente levar esse conhecimento da universidade para que a gente tenha não só um debate rico, mas para que a população consiga, né, entender como que funcionam. Porque senão, né, Cris, a gente fica com aquela cena que a gente teve no Conselho de Planejamento, né, que uma das pessoas falava assim: eu não entendo, né? Quer dizer, o empreendedor imobiliário que vem aqui e quer fazer um conjunto a 10 quilômetros do dentro da cidade, ele está trazendo desenvolvimento para a cidade. exatamente. É, Quer dizer, não dá para a gente ouvir isso no século não, XXI, né? não dá. Quer dizer, daí você fala, daí eu fico me perguntando, né? Quer dizer, a pessoa está fazendo isso porque está defendendo seus interesses ou de fato porque desconhece, né? O que significa fazer um conjunto a 10 quilômetros do centro da cidade, sem infraestrutura, sem serviços, sem escola, sem cultura, sem atividade de lazer, né? É, Então, a gente, né, tem muito aí. A outra que pesquisa fazer. importante que a gente pode fazer, Cris, quando a gente faz, né, o custo de um conjunto habitacional, a gente tem que pôr esses custos no conjunto habitacional, né? Tem que colocar o custo da Sim, escola, do posto de sim, saúde, sim, de um equipamento cultural, das praças, da área esportiva, né? Isso tem que fazer parte. Isso não pode vir depois, não pode, ou não sim, pode ser uma linha de financiamento que você vai em um outro momento conquistar, né? Se de fato a prefeitura verificasse na conta quanto vai sair levar essas pessoas por conta de tudo isso que ela vai ter que construir a mais, talvez ela repensasse, né, esse modelo que a gente tem aí desses grandes conjuntos na periferia aí do município, né? Mas se ela não tem exatamente. essa informação, né, e não é Ela só não de tem como obra, repensar. não, e não é só de obra, né? Porque ela tem que ter a informação, que é a informação o quê? A informação de funcionários, folha de pagamento, né? O custeio disso. Não é só a questão acabou a obra, ótimo, é o custo da obra. Não, aquilo tem uma manutenção para a prefeitura, né? Então, quanto a mais que isso vai impactar em folha de pagamento? Se ela fizesse essa conta, eu acho que ela não construiria esses conjuntos na periferia. Sim. E eu acho que isso vale para todas as escalas, viu, Cris? A Anália ontem fez uma observação muito interessante, quando eu levantei uma questão sobre as construções de pré-fabricação, que hoje no Brasil tem um custo muito alto. E ela falou assim, então, mas que custo é esse, né? Que é um custo do quê? De uma manutenção eterna para sua obra de arquitetura, no caso de você fazer, por exemplo, uma construção convencional. Você vai pintar, cada 3 anos você tem que pintar, enfim. Então, essa visão global que vem a partir da pesquisa é importante, né? Porque é um dado. Entender isso que você está falando é um dado, né, Cris? E o dado vem da pesquisa. Eu acho que é importante essa desmistificação, tanto para o estudante e especialmente para o profissional, né, de arquitetura, de que a pesquisa é uma coisa da academia. Eu acho que você toca num ponto que de fato é a maior relevância da universidade, especialmente da universidade pública, que é a produção de conhecimento. Porque a pesquisa está na academia e eu estou aqui. Né? E tem aquela situação, e também foi uma situação que a Nália falou ontem, que ela falou assim, a questão é construir pensando e pensar construindo. Né? Então, uma coisa não se desassocia da outra. Né? Eu queria que você pudesse tentar construir aí
E o que que você vê nesse cenário da universidade, do ensino e da universidade pública pós-pandemia, né? Ou na pandemia e na pós-pandemia. Quem seremos nós, né? Quem Que seremos escola nós? será essa? Que escola será essa? E o que a gente deveria pensar e repensar e avaliar nesse momento? Eu acho que uma das questões que a gente está reavaliando uma é essa questão do ensino, né? A gente passou por duas etapas, dois momentos, né? Em um primeiro momento, a ideia, quando a gente interrompeu as atividades, foi a gente manter um contato entre os alunos. Então, pensamos em oficinas de trabalho para que a gente mantivesse esse contato, né? Para que de fato e a gente soubesse um pouquinho aí desse aluno, o que, que ele está passando, até porque tem questões de saúde mental que a gente está discutindo, né? Quer dizer, eles estão na casa deles, tem pessoas doentes, não tem, estão tendo que cuidar dos irmãos, estão tendo que meio que dar esse apoio logístico na casa. Então, ele não tá, quando ele vem aqui para Prudente, ele está exclusivamente estudando, né? Na casa dele, ele desempenha outras funções. Tá? Então, em um primeiro momento, a gente tinha meio que esse acolhimento. Agora a gente está numa outra etapa, que é o seguinte, não podemos só cruzar os braços, né? Por quê? Porque a universidade, ela tem que se questionar, né? O tempo todo, né? E ela tem que buscar dar respostas. Então, assim, agora a gente está num outro momento, que é pensar o que é possível, né? Porque o nosso curso de arquitetura e urbanismo não é possível ser feito em AD, né? A gente tem uma questão prática, teórico-prática, que é fundamental ser presencial. O próprio lugar, a própria cidade, é o nosso espaço de trabalho, né? Então, acho que isso que é fundamental, por isso que não dá simplesmente para a gente falar, vamos fazer um curso em AD. Se não tiver vivência, não tiver espaço, não tiver lugar, né? A gente vai ficar um curso teórico. Até eu vi alguma coisa essa semana sobre você ter um curso que não era bacharelado em arquitetura, né? Era alguma coisa assim de ser. Não chegava a ser licenciatura, mas Licenciatura? não era licenciatura, mas era assim: não é para o cara sair para aplicar, para fazer projeto, né? Era meio que ele se formar para ser um teórico, digamos assim, de arquitetura. Mesmo assim, acho que ele tem que vivenciar a cidade, tem que experimentar Sim. e tudo mais, né? Então, acho que agora a gente está nesse desafio. E daí o espaço presencial, ele vai ser um espaço do debate, né? Ele vai ser muito mais, porque a gente está percebendo que algumas questões teóricas, algumas aulas teóricas, é possível fazer de maneira remota, né? Então, se ele faz essa aula de maneira remota, mesmo com atividade presencial, remotamente, né? Online, como a gente está fazendo aqui, né? Não tem importância, né? Ele pode fazer isso, mas aí quando a gente vai em sala de aula, vai ser muito mais rico o debate, porque ele já vai Sim. preparado para essa aula, né? E hoje a gente tem um ensino muito tutelado, né? Um ensino onde a gente pega a mão do aluno, onde a gente fala para o aluno, esse aluno que vem de um sistema já apostilado do ensino médio, então ele quer apostila, ele quer o texto resumido, ele não quer ler o livro inteiro, né? Então a gente hoje, eu acho assim, o aluno está tendo que aprender a estudar sozinho, né? Ele tá tendo que fazer essa volta e tendo que fazer isso, o espaço vai ser mais rico, né? Porque a gente vai para a sala de aula para fazer o debate, né? A gente vai para estar fazendo. E outra coisa, né? A gente vai ter ainda um período grande de adaptação, porque diferentemente, por exemplo, quando a gente tinha greve, né? A gente volta todo mundo junto. Nós não vamos voltar todo mundo junto, né? A gente tem professores em grupo de risco. Então, assim, mesmo estando presencialmente, algumas atividades ainda vão ser remotas, né? Então, é um desafio, mas que a gente está aprendendo todo mundo junto, tá, Cris? Assim, não Sim. tenho as respostas, não... E outra coisa que acho que vai ser fundamental, e acho que vai ter uma valorização muito grande do espaço público, né? Porque as pessoas estão percebendo como ele é importante.
para as suas vidas, né? Como faz falta você sair na rua, E né? mais ainda agora do ponto de vista dimensional, né? Porque ele Sim, precisa ser alargado, né? sim, sim. Então vai ser fundamental. Então esse modelo até de para o brasileiro, o lazer está muito vinculado a uma questão de consumismo, né? Isso Sim. vai ser alterado, né? Eu acho que as pessoas hoje querem simplesmente sair das suas casas para dar uma volta no parque do povo, né? As pessoas, aqui em Prudente a gente tem um parque, as pessoas querem sair para caminhar. Gente que nem gostava muito de caminhar, está achando que precisa caminhar agora. Então, eu acho que vai ter um outro olhar dessas pessoas quando elas saírem das suas casas. Acho que talvez a gente consiga ter uma valorização desses espaços. Ô, Cris, o Vinícius fez É, uma pergunta aqui, né? Ele está sendo formado para ser esse cidadão? Ou, e eu talvez acrescentaria nessa pergunta, porque esse modelo vai mudar, é como formar esse aluno para ser esse agente transformador da construção aí, desse olhar sobre a ocupação, sobre a apropriação, sobre a. Obrigado, amor, sobre o olhar do espaço público. Qual é o nosso desafio como professores? como professores, eu acho que é continuar desafiando os alunos, né? Porque muitas vezes, e os alunos também precisam confiar um pouquinho na gente, né? Porque Ah, tudo bem, né? Eu estou aprendendo com todo esse processo junto com os alunos, mas eu não estou aprendendo só num achismo, né? Estou tentando investigar, vendo o que é possível e o que não é possível, né? Então, eu acho que assim, o aluno, embora ele tenha uma ansiedade muito grande, eu acho que o papel dele agora é estudar, né? Ele aproveitar tudo que a universidade, ou pública ou privada, mesmo que ele faça uma faculdade privada, aproveite tudo que a universidade tem para te dar, né? Aproveite o conhecimento dos seus professores, aproveite a infraestrutura que a universidade tem, né? Eu acho assim que às vezes os alunos, de fato, eles têm uma ansiedade muito grande até de já querer transformar, de já querer fazer alguma coisa, né? Então, assim, se preocupe com a sua formação, né? Eu acho que dê o melhor de si, né? A primeira vez que você fizer um projeto, ele não vai ficar bom, vai ser a primeira vez, né? Quer dizer, a gente não está lá como aquele pai, aquela mãe que a gente vai qualquer desenho que você fizer, a gente vai achar lindo e maravilhoso. Não, a gente vai criticar, né? Mas a crítica é construtiva, ela não é pessoal, né? A crítica é para você melhorar. Então, eu acho que é não desistir, né? Eu acho que é de fato se preocupe, né? E quando eu falo aproveitar a universidade, é aproveitar os amigos, é aproveitar os encontros. Eu acho que isso vai estar valorizado também, né? E a gente, assim, nós, né? Eu mas sou mais velha que você, quer dizer, eu tenho uma recordação muito boa do meu período de estudantil, né? Das festas também, dos encontros, das viagens. Então, eu acho que é isso, né? Você não fica estudando 100% porque você também está se formando enquanto cidadão, né? Você não está só adquirindo conhecimento, você está adquirindo o quê? Você está aprendendo a conviver com pessoas diferentes. Eu acho que é isso. Eu acho que o desafio é a gente aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir o outro. E acho que isso que é importante, né? Cada coisinha dentro da sua formação, né? De, que bonito isso, Cris. Cris, eu te agradeço. de... Eu te Ai, agradeço obrigada. muito. Eu adorei conversar aqui com você. Para mim é super importante ouvir, assim, de uma maneira diferente, engraçado, né? Porque a gente conversa, toma café nossa, muito importante ouvir a sua posição, conhecendo e tendo vivido com você alguns momentos, conhecendo a sua postura, a sua luta, a sua resistência, esse não desistir, você assume esse papel na faculdade, assumiu esse papel e assume esse papel diante dos conselhos que você participa. Você é incansável, né, Cris? E eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante. A gente vê em você a universidade pública representando mesmo essa sociedade
que acredita, né? Essa parcela da sociedade e que somos 70%, né? Como, Sim, somos como eu diria, 70%. somos setenta por Não, cento. sim, e o grande desafio, né, acho que dos arquitetos, aqui eu falo para os arquitetos, é a gente conseguir reativar esse Ministério das Cidades, né? Ai, Porque sim, é fundamental, né? Quer dizer, uma luta de anos, uma conquista, e hoje a gente vê que é isso, não é falta de política, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com esse governo. Não falta política, a política dele está traçada, é de desmonte, né, de tudo que é público, né? Isso é intencional. Né? Então sim, não vamos achar que ele simplesmente não tem um plano de governo. Não, ele tem, tem. né? Está muito bem definido o plano de governo, mas nós somos 70% Nós somos 70%. e nós vamos reverter isso sim em algum Nós momento. vamos resistir e isso vai ser colhido depois. Cris, muito Sim, obrigada. A todos que ficaram aí, muito obrigada. Esse vídeo fica gravado lá depois, vocês podem assistir depois. Mas, Cris, obrigada pela participação. eu que Enfim, só tenho a te agradeço. agradecer. Desculpa aí as questões técnicas, né? Imagina, Mas não consegui. aqui Não, é pior tudo que assim, liberado. né? Eu já tinha falado, não, vou deixar o celular fixo, tava tudo bonitinho, no fim não dá nada certo, né? É assim mesmo, a gente está todo mundo descobrindo, né? A gente está construindo aí a vida. Obrigada, viu, Cris? Um beijo grande. A Imagina. gente Um precisa beijo marcar aí um para vinho todo online mundo. agora. Um vinho Sim, online agora. sim. Eu tava com uma aguinha aqui só, não sabia se podia ou não, alguma coisa Aí aqui alcoólica. eu sempre falo, aqui pode tudo. Aqui pode tudo. É, mais ou menos, né? Não pode, porque agora a gente tem que tomar cuidado, não pode tudo, porque algumas posturas não podem aqui. Não As pode. fascistas a gente não aceita. Mas, Cris, obrigada, viu? Um beijo Obrigada. Eu que grande, tá bom? agradeço. Aí um beijo para todo mundo. Tchau, Cris. Beijo, tchau.